Este é o grande round do Hospital de Clínicas na sua versão interativa 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje o assunto é ecografia à beira do leito, um recurso que auxilia muito no intensivismo para maior precisão diagnóstica e redução das complicações associadas ao procedimento. Para falar sobre ecografia à beira do leito, convidamos dois intensivistas aqui do Hospital de Clínicas, do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de Clínicas, o Dr. José Augusto Santos Pellegrini e o Dr. Regis Bueno Albuquerque. Regis, o que é a ecografia à beira do leito ou ecografia, que também na literatura inglesa tem point of care? Point of care, é um termo que a gente traduziu para nós como beira do leito. Bom, James, a ecografia à beira do leito, ela é a ecografia que é realizada, na realidade, no espectro do paciente grave, do paciente crítico, que ela vai ser feita aonde o paciente estiver, aonde houver necessidade do atendimento. Então, ela é feita usualmente por um médico que não é radiologista, normalmente vai ser pelo médico que está atendendo o paciente, vai ser pelo médico que está, na realidade, fazendo o diagnóstico do paciente e que, na maioria das vezes, ele mesmo vai definir a terapêutica e, às vezes, aplicar a própria terapêutica, né? O mesmo médico vai fazer todos esses papéis. Ele é um método que acaba focando na especificidade, então, de tentar definir achados de presença ou ausência de determinadas patologias, como, por exemplo, a presença ou ausência do pneumotórax, a presença ou ausência do tamponamento pericárdico, a presença ou ausência de líquido intraabdominal. E assim, dessa maneira, ele acaba sendo um método que, muito frequentemente, ele vai causar uma importante modificação, tanto no diagnóstico quanto na terapia e possibilidade do desfecho do paciente. Vocês trouxeram um aparelho de ecografia aqui para demonstrar, isso, como não exemplo, propriamente demonstrar no paciente, mas isso, mostrar como o aparelho é compacto, como ele é simples. Exatamente. Né? Então ele permite, nós temos pelo menos há 35 anos, nós temos imagens ecográficas que permitem que a gente faça os diagnósticos que possam modificar desfechos, possam alterar a mortalidade, ou seja, com fidedignas. E pelo menos desde 1994 nós temos protótipos já e desse aparelho, ou seja, como base esses protótipos para gerar aparelhos como desse padrão que a gente tem, que são muito portáteis, conseguem ser levados à beira do leito, conseguem ser higienizados facilmente, que isso é muito importante do ponto de vista de infecção na UTI, para que o aparelho não sirva de vetor de contaminação. E, então é necessário esse perfil de aparelho. Do ponto de vista histórico, a gente pode citar um conceito importante que se formou na década de 80 e 90, que é o conceito de FAST, na realidade, que é um exame realizado inicialmente para diagnóstico e orientação terapêutica nos pacientes com trauma abdominal fechado, no seu início da definição, na década de 80 e 90. E depois, em 94, se definiu bem o conceito de FAST e de EFAST, do FAST estendido, depois também olhando o tórax, e isto foi utilizado em conflitos internacionais, como por exemplo na Guerra do Golfo, onde há dificuldade de levar o paciente ao método diagnóstico. Então, traz o método diagnóstico para o paciente para ele definir diagnóstico e condutas. E ao longo do tempo essas indicações foram aumentando, né, Augusto? Sem dúvida. A literatura tem crescido dia a dia, ampliando uma gama de indicações para a realização da ultrassonografia point of care. Nós já podemos, apesar de se tratar de um método novo, de um conceito novo, que tem aí algumas décadas, a própria terapia intensiva é uma especialidade nova, né? Nós já podemos citar algumas indicações clássicas ou tradicionais no nosso dia a dia hoje. Dentre elas, nós podemos salientar a ultrassonografia pulmonar, né? Na investigação das mais diversas síndromes pleuropulmonares, né? Pneumotórax, consolidações, busca por síndrome alvéolo intersticial ou até mesmo embolia pulmonar, né? A ecocardiografia do intensivista, né?
ferramenta que tem sido crucial na investigação de etiologia de insuficiência respiratória aguda, na investigação dos mais diversos quadros clínicos compatíveis com choque e hipoperfusão, tá? E destacando-se, sem dúvida, ao uso da ferramenta como guia para procedimentos invasivos, tá? Sobretudo o uso da ferramenta como guia para inserção de catéteres venosos centrais. Isso parece que reduziu muito o índice de complicações, parece que até 10 vezes, né, de redução. Sem dúvida, algumas evidências apontam para esse lado, para essa magnitude de efeito, a ponto de várias entidades internacionais que lidam com qualidade e segurança do paciente recomendarem o uso da ultrassonografia point of care como estratégia na redução de eventos adversos relacionados a procedimentos invasivos. Já houve tempo suficiente, Regis, para a gente registrar alguns desfechos, assim, já na literatura internacional? Sim. A literatura internacional atualmente é rica, claro, tem muitos trabalhos em andamento, vários focos que estão em andamento e não bem definidos, mas assim, pegando uma ponte com o FAST que eu tinha comentado anteriormente, o EFAST, que seria esse exame para trauma abdominal e aí o estendido para trauma tóraco-abdominal também, tentando avaliar pneumotórax também nos pacientes com trauma, foi proposto já agora em 2010 até para ser utilizado dentro da própria CTI, exatamente por conseguir fazer esse diagnóstico mais precoce de complicações que possam deteriorar a evolução clínica do paciente, né? E então, em 2010 foi feita essa proposta que tem se utilizado. Com relação às punções, que o José Augusto tinha comentado também, a literatura já embasa que tem um aumento de uma efetividade das punções, especialmente das punções jugulares, utilizando a ecografia como guia da punção. Então, uma maior efetividade tanto no sucesso do procedimento como na primeira punção, e isso podendo ter até relação depois com menos infecção, já que quanto menos trauma, menos punções, menos tentativas, uma tendência de ter menor infecção. Do ponto de vista de punção de subclave ou axilar, também nós temos, a literatura embasa também uma diminuição de risco relacionado ao procedimento, tanto de pneumotórax quanto de punção axilar, da artéria axilar, por exemplo, né? Ou da artéria subclave. E partindo para a parte pulmonar, nós temos uma publicação de bastante peso de 2008 do Dr. Lichtenstein, que acaba sendo muito útil no diagnóstico dos pacientes com insuficiência ventilatória na emergência, que seria o Blue Protocol, né, em que orienta, na realidade, o diagnóstico e para instituir a terapêutica mais breve possível, né, dos pacientes com insuficiência ventilatória. Né. Além disso, nós temos alguns protocolos também em choque, para diagnóstico e manejo de choque mais precoce dentro da CTI. Então, a literatura realmente embasa bastante terapias que são realizadas, né, orientado pela ecografia. É interessante que um método relativamente recente teve um progresso tão importante em curto espaço de tempo, né? O que faz com que a gente pense que existam perspectivas ainda maiores a serem atingidas com esse pequeno aparelho aqui de alta resistência que pode ser levado até a beira do leito do paciente. Quais são as perspectivas, Augusto? Bom, esse me parece ser, no momento atual, o ponto crucial dessa discussão. Algumas das indicações ainda são incipientes, né? E algumas das indicações precisam ser melhor estabelecidas. O uso do ultrassom como guia do posicionamento de tubo orotraqueal, né? O uso do ultrassom traqueal para verificação de possível estridor laríngeo pode ser melhor amadurecida na literatura. O uso do ultrassom da bainha do nervo óptico como substituto para mensuração da pressão intracraniana é uma alternativa promissora, né? O uso do ultrassom de bexiga para avaliação do resíduo vesical. Todas essas indicações estão crescendo nas últimas publicações na literatura. Sem dúvida, a disponibilização do aparelho ainda é uma barreira a ser enfrentada, né, nos mais diversos meios.
o conceito de ultrassonografia point of care já pressupõe que o aparelho deve estar disponível onde está o paciente doente, ou seja, no bloco cirúrgico, na sala de emergência, né, na unidade de internação, deve ser utilizado pelas enfermeiras na punção periférica, deve ser utilizado pelos anestesistas quando do bloqueio nervoso. Tá? Então, assim como crescem as indicações, também crescem os desafios para maior disponibilização e para maior padronização do treinamento desses diferentes profissionais. Né? Nós tivemos agora um avanço recente, muito importante nesse sentido, que é a confecção das diretrizes brasileiras da ultrassonografia para o intensivista, que está em vias de publicação pela Revista Brasileira de Terapia Intensiva. Tá? Então, especialistas do Brasil inteiro se reuniram para tentar definir padrões de treinamento, padrões de conhecimento mínimo e requisitos técnicos para que a gente possa definir aquele serviço como apto e aquele profissional como treinado para a realização da ultrassonografia de beira de leito. Muito bom. Nós vamos permanecer à disposição pelo período de uma semana. Tanto o Regis como o Augusto ficarão respondendo perguntas, questionamentos, ouvindo os comentários da comunidade, tanto técnica como leiga. Esse é o objetivo do Hospital de Clínicas, esse é o objetivo do grande round interativo. Em nome do Hospital de Clínicas, eu agradeço a atenção que vocês deram a esse programa.